Então, a reunião de hoje, nós vamos ver, continuar, né, a ver os períodos de formação da Terra. Nós já vimos a, a criação universal, vimos a criação primária, né? E agora nós vamos ver vimos a formação dos mundos, dos universos, né? E agora nós vamos ver a formação da Terra. Já vimos o período primitivo de formação da Terra, que, segundo a doutrina espírita, foi uma. A Terra é formada de um pedaço do Sol que saiu e formou o nosso planeta, né? Pela teoria que nós temos. E do planeta Terra, que é essa bola de fogo, outra bola saiu e formou o nosso satélite, a Lua. E no início desse desprendimento dessa bola de substâncias diversas que saíram do Sol, que saiu do Sol, ainda o núcleo da Terra ainda está em efervescência, né? Altíssima temperatura que a gente não tem nem bem como imaginar o nível de temperatura que está no do centro da Terra. Claro que a ciência fala e dá uma projeção, a possibilidade de quantos graus, né, está o centro da Terra. Bem, então hoje nós vamos ver três períodos de formação da Terra. Tem mais períodos, mas hoje nós só vamos ver três, que é o período Primário. primário, 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 o Transição. período de transição, transição e o período de Secundário. e o secundário. período secundário. Então nós Secundário. vimos, Isso, é isso mesmo? Então isso. nós já tínhamos visto na reunião passada o período primitivo e hoje nós vamos ver o período Primário. primário, o período de Transição, transição e o período secundário. secundário, né? É, o objetivo era pedir, né, que cada um estudasse, destacasse as ideias principais. Isso vai ser em todas as reuniões. Ler o texto, destacar as ideias principais e também identificar os períodos de, de formação da Terra. Os, só que nós vamos listar apenas três períodos hoje. Tá certo? É isso mesmo, Sim. Maísa? Certo? Você Passou no finalzinho. lembra quais são os três períodos? Primário, de transição e o secundário. Isso. Aí eu vou falar agora especificamente para Maria das Graças. Maria das Graças, não desista da gente. Tá, tá com o microfone fechado. Está com o microfone desligado. Não, não ligou, não. Aí, Ligou? ligou. Ah, tá. Eu não vou desistir, não. Eu estou com muita dificuldade, não consigo me assim acertar direito nas coisas, mas eu não desisto. Eu vou continuar. E continua, porque essa parte que nós estamos estudando é uma parte, eu vou chamar de científica, né, que fala da formação da Terra. E essa parte, eu particularmente, nessa parte de formação, nesses períodos, eu não gosto muito, não.
mas a gente precisa aprender, pelo menos assim, mais ou menos, para que a gente possa não ficar boiando quando alguém vier falar que a Terra, por exemplo, foi feita em 7 dias. Tá? Então, nós ainda vamos ver isso aqui. Mais para frente, nós vamos ver isso como que Moisés falava da formação da Terra, falou da formação da Terra. Mas aí a gente já sabe, está vendo como que a ciência fala. O que nós estamos estudando aqui na Gênese já foi modificado pela ciência, né? Então, o que está aqui era, vamos falar assim, uma verdade quando Kardec escreveu. Hoje ainda continua sendo uma verdade, mas a ciência olhou, vamos dizer assim, com outros olhares e aí fez uma divisão e usou uma nomenclatura diferente, mas é basicamente a mesma coisa, tá bom? Tá bom. Eu tenho Ô, muita Cassis, a dificuldade. dona Neuza estava com a mão levantada. Ah, desculpa. Desculpa, Neuzinha. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, boa noite, bem. Boa Tá noite. ligado? Tá me escutando? Estamos escutando, sim, Tá. perfeitamente. Viu, Lucas? Eu não estudei nada essa semana, que eu não andei bem essa semana, viu? Sei, E eu vou. Não estudei nada, 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 tá? Nem vi, tá bom? tá Então bom. vou ouvir hoje, já vou aprender, Tá bom. tá bom? É interessante, Neuzinha, que sempre que eu estou estudando a Gênesis, já tem um bom tempo que a gente está estudando a Gênesis, e eu lembro que você falava, nossa, mas a Gênesis é muito bacana, precisava estudar mais, precisava estudar mais. Então, É, vamos estudar bastante agora, né? E sim. você vai ter Mas essa sabe o que oportunidade. é, assim, Ah, sabe? A minha vista não anda muito, muito boa também. Então, eu esforcei demais outro dia para me estudar e eu quero saber as outras coisas que eu queria saber, entendeu? Então, eu volto. sei. Menino, eu fiquei 2 dias, não pude assistir televisão, porque a minha vista queimava. Fiquei no quarto escuro, 2 dias. Olha, Então, aí, e também agora eu estou com. Peguei uma gripe danada também, mas a gripe não é nada. O problema é a vista, que arde muito, viu? sei. E É, agora eu estou melhor, mas eu não posso timar muito a vista, tá? tá bom, não tem problema não, Neuzinho. Nós vamos Ô, lá. Cassis, Oi, posso falar uma coisa? Você falou pode. uma coisa aí, eu vou falar ao contrário de você. Da Gênese, desses aulas iniciais aí, tirando Deus, o que eu mais gosto é essa parte. Ah, Quando é? fala desses períodos, das camadas, por quê? Porque eu dava evangelização e a gente fazia com as crianças, montava as camadinhas. É muito Ah, bom. E assim, eu gosto de detalhar cada período porque é muito interessante. Para mim é muito interessante. você está vendo, Silvia, com quem que a gente está lidando? O pessoal Pois é, A sabe. professora, nada, a turminha Eu, boa eu aqui. já, eu já vi que a Neide, a Iris, a Márcia hoje vão dar um show, hein? tá vendo? Eu tô vendo isso aí, né? É ou não é, Mas tá Maísa? onde? Olha, do jeito que tá, a Neide vai dar uma aula pra gente, vai mostrar aí. Isso. Você Eu deve vou ter prestar tudo atenção. anotadinho para Mais uma mostrar, ó, das, com Ó, direito mais uma à das aulas. demonstração e tudo das camadas. Uhum. e pelo que eu vi aí, está sendo, eu vou falar que constatado, né? Que apesar da gente ainda ter dificuldade, todos nós temos dificuldade, eu tenho as minhas, cada um de vocês tem as suas, né? Mas a gente está vendo que aqui, ó, à medida que vai passando, a gente vai pegando, a coisa parece que vai ficando mais fácil. Mas, na verdade, nós é que estamos desenvolvendo. O assunto continua o mesmo, vamos dizer assim, né? A matéria é praticamente a mesma, a linguagem praticamente a mesma, mas a gente começa a desenvolver, então começa a ficar mais fácil. Então a gente tem que lembrar. E isso também, viu, Maria das Graças, vai acontecer com você. Você vai ver que daqui a pouquinho você já está craque, tá bom? Sim, tá Verdade. bom.
eu vou conseguir, né, agora, porque eu nunca tinha lido esse livro, principalmente essa agência, é muito difícil. Para mim é uma É dificuldade. muito difícil mesmo. Se a É, gente que estudou um pouquinho não sabe, imagina você que está chegando agora, né, bem? Nunca tinha estudado, então para mim Eu está sei, sendo difícil. isso, Só que eu não quero é muito desistir, difícil. eu isso. quero continuar. E fica tranquilo que daqui a pouquinho a gente vai sair da Gênesis, vai para o livro dos Espíritos, para o livro dos Médios, para o Evangelho, e aí vai ficar tudo mais fácil, tá Tá bom? bom, tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês de fato conseguiram achar mais fácil o assunto de hoje. Sim. Sim. Achei muita descrição ainda para a gente resumir, fica meio complicado. A É gente porque Eu achar falei, o bastante, que né? que é foi coisa, importante, a o gente que não que não pode é, esquecer meio. nada, né? Mas o Abulcasis, acho que ele focou bastante, é, focando, né, no surgimento dos seres vivos. E é com isso que eu me baseei também, né? É mais né, nesse sentido. Uhum. Mas porque assim, essa formação dos seres vivos para a gente é importante para a gente saber assim, quando que surgiu a vida na Terra, né? Uhum. Uhum. Ah, Sim, Verdade. a vida na Terra surgiu em tal período e tal, tal, foi mais ou menos assim. Então, é para a gente só ter uma noção. Claro que aqueles que gostarem mais e quiserem se aprofundar mais no assunto, vai fazer isso e vai contribuir conosco, né? Mas a gente precisa ter uma noção desse princípio, como que tudo começou, né? Não é mesmo, ô Iris? Eu não estou no nível da Neide, não, de entender as Hum, camadinhas bonitinho, mas é como eu falei no início, quando eu entendo a pergunta, assim, não a pergunta, o que você quer, né? O que nós podemos entender com a leitura da bibliografia. Quando eu entendo, para mim, isso já é alguma coisa, eu já fico feliz. Então, não é que eu estou. Realmente não é difícil, é meio uma coisa assim, que num curso na geografia, sei lá, nos outros. A gente pode também aprender. A ciência, eu realmente, olhando outras fontes, a ciência é realmente bem se iguala, né? A Gênese fica quase na mesma explicação, na mesma essência, e tem muita coisa mesmo. Quando a gente vai falar das características de cada período, é muita coisa. Aí, claro que eu não tenho condições eu agora, de chegar, falar como o seu Albucacis, tudo, contar aquela coisa que já é do meu entendimento mais segura. Mas, pelo menos, eu entendi perfeitamente as camadinhas, assim, com a minha isso é leitura, legal. e já me dei por feliz, né? Aí dá para anotar mesmo quando a vida começou, até quando foi mais mineral, que eu não entendia isso. Por exemplo, o período primário foi mineral, né? Todos aqueles gases, Isso. todas aquelas substâncias. Aí o de transição já apareceu um pouco do vegetal. Então, com o olhar na vida, que surge nos períodos, eu entendi. E aí já fiquei feliz, só porque entendi isso aí e como realmente e quando a vida começou a aparecer. E que grandeza que é Muito esse bacana. planeta, quanta coisa que de verdade não podia ser em 7 dias. É muito lindo. Eu gosto muito. Muito bem, olha, eu estou satisfeito. Eu tenho que dar parabéns para vocês, porque você vê que é isso, viu, Iris? É. E esse, eu falei para Maria das Graças, ela também está persistindo, e você também está persistindo, todos nós, né, estamos persistindo, e o objetivo é esse.
é para a gente ter uma noção, para a gente não ficar perdido quando a gente Sim, ouvir falar. E também para a gente saber, bom, quando eu quero saber da Terra, isso está lá na Gênesis. Aí eu vou lá estudar, né? sim. Para ver como é que está, como é que está. Eu quero saber do Espírito, está onde? Está em tal lugar. Então, para a gente Uhum. saber, procurar nas obras aonde está. Isso facilita a gente, né? Então, por isso que nós estamos estudando, para a gente ter uma noção e saber, olha, eu já vi isso. Eu não sei onde está, mas eu já vi isso. A doutrina espírita fala sobre isso. E a gente, então, é só procurar nas obras, a gente consegue encontrar e consegue entender de novo, estudar novamente. Obviamente, hoje em dia, com a internet, se a gente souber pesquisar direitinho, a gente acha com facilidade em fontes confiáveis. E aí fica tudo mais fácil. E eu não sei se foi a própria Iris, não me lembro mais quem estava falando, e eu até ia falar e falei, vou falar depois. Também nós vamos fazer depois um, um estudo é, presencial, um estudo presencial para a gente rever como estudar. Então, porque a gente pega essa bibliografia grande e a gente, às vezes, vai lendo e a gente fica meio perdido. Então, a gente fazer essa revisão, ó, o ideal é a gente estudar assim, 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 e a gente faz isso presencial. Se a gente tiver sorte, a gente grava isso para aqueles igual, por exemplo, vamos supor, a Neide, né? Ou alguém que não possa comparecer presencialmente para que possa acompanhar pela internet e ver depois pela internet. Vocês concordam com isso? Não? Sim. Sim, Né? sim. Aí a gente faz isso e a gente aprende. É fácil? É igual agora. Fácil não é porque a gente não sabe. Mas quando a gente começa a estudar, ver, fazer, vai indo. É igual andar. A gente não sabe andar, aí a gente não sabe nem gatinhar. Mas depois, pouquinho a gente insistindo, a gente gatinha, depois fica em pé, daqui a pouquinho anda. É assim. Então, assim também é com estudo. E a gente aprende que nós, como espíritos, nós aprendemos por repetição. Então a gente vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo as coisas boas, principalmente, e aí a gente vai aprendendo e vai fazendo o que é melhor. Tá ok assim? Tá Sim. bom. Muito É, Professor bem. tá bom. Abocassis, estou sentindo falta da Bá, ela tá bem? Nossa, você sabe que eu não tenho. Ela tinha melhorado um pouco, né? Semana passada, né? É, mas como Será ela, que ela tá bem? ela não me deu notícia, não. E eu também, sinceramente, não a Hum, procurei. Mas para ela não vir é porque alguma coisa aconteceu. É verdade, né? É porque eu nem falei nada, mas agora que tá todo mundo aqui, eu falei, uai, senti falta. Falta bastante Mas gente. Falta o pensei que tivesse. Sandro, falta Falta muito, tem bastante gente, cara. o Diego, Diego, falta o o Diego, o filósofo Sandro, não veio mais, né? Ana Maria, falta a Ana Maria, falta a Fátima, falta a sim. Freitas. Maria Freitas, Freitas, né? É, Falta o Sandro. Então, é, falta E a a. Magda também. A Michel. Magda, Não, o hoje à Michel está tarde, aqui. ela participou Tá também. aí, não vi. Quem, Silvio? A Magda. A Magda, falta também a Cíntia. Então, a Cíntia, não sei.
acho que o trabalho dela está com os projetos. Ela disse até que ela voltaria, né, assim que terminasse. A A Marta gente tem muita também está coisa. complicada lá também, com as coisas dela, né? A Verdade. Márcia, Márcia tá. Marta, a Tá. Marta. Nossa. com o marido, tudo, com o cunhado, tá tudo tá uma É, coisa, né? tá bom, gente. Bom, então eu vou pressupor que está tudo fácil. Eu quero saber o seguinte: eu vou contar aqui. Um, dois, três. Não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 4 e 4. Isso. Aham. Mas eu não vou dividir em grupo, não. Eu vou pedir para o Michel para falar um número de 1 a 8. É bom começar sempre pelo primeiro. Pelo número 1 É. é o número 1. Então tá bom. Dona Iris, a senhora Oi. consegue falar para a gente um resumo, né, que a senhora fez sobre o período primário? Sim, mas quem falou que eu sou o número 1? O Michel. O Michel. Eu não ouvi. Olha, esse joguinho Não, aí, é esse assim. Você é a joguinho, primeira, né? Não, eu vou falar. esse joguinho aí, ô seu Albuquerque, teve uma segunda intenção, viu? Eu Não, não vi não, as é, regras, não. Bom, vocês aqui vocês na minha tela estão distribuídos. E aí eu dei um meu número para Deus! cada um. Meu Deus, eu não Ah, sabia. e a senhora foi o número 1. Então, o senhor quer o resumo do período primário, né? Isso, Ele que seguiu depois do da, primitivo. depois do primitivo. Então, a gente já viu que a Terra era aquela bola incandescente, muito quente, muito cheio de problemas, mais para o mineral, tudo aquilo, do primitivo. Então, o primário, eu coloquei assim, depois que eu li tudo aqui, eu quis resumir, porque, na verdade, é isso que eu gosto de fazer, resumir, porque se for para a gente falar tudo, fica meio inviável, né? E É, resumir é um caminho assim. Se eu consigo resumir, é porque eu entendi, eu suponho que eu entendi o mais que chamaria atenção. Então, vamos lá. Aí, então, seguindo, eu coloquei assim, que nesse período primário, até esse período, a Terra era fluídica e incandescente, a gente sabe, mas começa a se solidificar. O que era massa em fusão começa a se solidificar, é formada uma espessura de pouco a pouco, mais firme, pouco a pouco. Essa camada recebeu o nome de granito, né? Aquela mais profunda, uma pedra muito dura, podendo ser considerada um esqueleto ósseo, porque acima dali começaria as outras camadas, né? Mais estruturada, mais pesada. Então, essa camada, ela não foi feita com estratificações, assim, ela tinha cavidades, veio outra camada de outros terrenos, uma massa compacta e uniforme em sua espessura. Não formaram estratificações e a matéria incandescente se infiltrou naquelas cavidades encontradas. Nesse período também vieram as chuvas e lagos de enxofre e betume, né, que são aquelas substâncias, riachos de ferro, cobre, chumbo e outros metais. Havia muito metal. A partir desses elementos, a primeira camada de granito sofreu a transformação dos elementos do período primitivo. Aí, então, depois vieram chuvas, caindo sobre aquele solo ardente
e se evaporando rapidamente, porque era muito quente, até conseguir ficar um pouco de líquido presente nesse solo. Assim, porque como era muito quente, aquelas substâncias minerais, era impossível, nem o líquido ficava um segundinho naquela superfície. Mas, com todo o processo seguindo, né, foi ficando no solo, foi conseguindo ficar um pouco de líquido. E aí, por todos os elementos confundidos, buscando estabilidade no globo, ficou impossível a vida vegetal e animal. Calcula-se que para o esfriamento global na época tenha passado mais de 1 milhão de anos. Então, é muito tempo para que a Terra, para que o solo conseguisse aquelas modificações, aquelas camadas que já iam começando a facilitar, porque cada modificação, eu entendi assim, cada modificação para melhor que contesse aqueles minerais todos, aquelas substâncias que ficava inviável para a vida vegetal e animal, conforme foi melhorando, era tudo para que encaminhasse a vida até o momento que começou a ter possibilidades, né, de vida. Então, foi ficando um pouco líquido presente no solo, conforme ele ficava, não resfriava, mas melhorava, ia melhorando aos poucos as condições. E esses elementos impossibilitavam a vida vegetal e animal. E passou todo esse tempo, estou revisando assim, e foi um período exclusivamente mineral, com uma temperatura altíssima. Então, o que me chamou mais atenção nesse período primário foi essas modificações que, embora continuando impossível a vida vegetal e animal, mostrava, né, uma acomodação melhor do solo. Os elementos iam se organizando melhor e o líquido que era preciso para a gente, né, para continuar, para ter ar, para ter oxigênio e tanta coisa que só depois veio, já era um caminho. Mas, mesmo assim, ele, quando acabou esse período, ainda era muito quente e era exclusivamente mineral. Não existia outra espécie, outra condição de uma espécie vegetal e como a nossa, né, animal. Eu entendi isso. Olha, eu achei um resumo muito bom. O que que vocês acharam, pessoal? Sim, maravilhoso. Só a Márcia falou. Não, eu gostei. Não, está perfeito esse resumo. Explicou bem, ela explicou, né? Tudo direitinho, que no começo realmente não tinha nem como ter vida em nada, né? Vegetal, animal, por conta da condição climática, que era um efervescente ainda, e era uma crosta de granito duríssimo, sem camadas. Então, excelente explicação. Gostei, Iris. Tem um jeitinho gostoso de falar. Eu acho que eu dou voltas, porque eu fico ansiosa para eu passar para vocês o que estava na minha cabeça, mas aí eu acho que eu vou e volto, mas é assim mesmo. Não, passou direitinho. Das que falaram até agora, tá você ótimo. foi a melhor, Falou viu? do resfriamento, tudo. Michel, te pego, viu, seu engraçado? Aqui, como a Iris falou, é tanta coisa que está no texto que não dá para a gente falar tudo. Sim, Então, quem lembra alguma coisa que, não que a Iris não tenha falado, mas assim, que quando a gente estudou, a gente destacou e que a gente gostaria de falar?
Eu achei interessante que eles colocam que essa primeira crosta que foi formada, ela serviu como esqueleto para a Terra. Ela Uhum. faz essa Esqueleto função grosso. de, Uhum. de, de esqueleto, que deu praticamente a base, né? Foi. Isso, perfeito. Mais alguma coisa? Não, o resto acho que foi o que a Iris colocou mesmo. Com calor, nenhum ser vivo teve nessa época, a duração mais de 1 milhão, e ela foi se resfriando aos pouquinhos. Uhum. E que tinha muitos metais, né? É, Chumbo, enxofre, isso. Muito. É carvão mineral, para Ferro, jogar né? A sobre. cobre. Isso. predominância aí do mineral em tudo isso. Foi um período Granítico, mineral. né? É, É, o primitivo, né? Fora o fogo né? Que a água que caía, que vaporizava, não enchia ficava água, mais, era tão e ele quente que o secava e líquido. voltava, até É, que chegou, que até deu aquela esfriadinha e o líquido conseguiu ficar, mas demorou muitos milhões de anos, né? E isso tudo a gente fala, nossa, imagine isso, milhões e milhões de anos, tudo em movimento. É, E é chuva, e é fogo, e é os metais. Uma, assim, visualizar, assim, né, na mente, é muito, muito interessante. e mais alguém gostaria de destacar alguma coisa? A Isis falou tanto que ela fez um resumão e o meu tá desse tamanhozinho assim. pode dizer o que está faltando no meu, tem no seu, né, Neide? Fala aí. Não, é praticamente o que você falou, né? Porque aqui que fala que nesse período começou o endurecimento inicial da crosta, que você falou, Uhum. e foi logo após o estado de fusão líquida original. Aí as características da Terra, eh, começou a crosta era de granito, ganha uma espessura sólida, mas ainda muito fina. O relevo é pouco acidentado, composto por terrenos baixos, constantemente inundados por águas rasas, e não há nesse período qualquer vestígio de vida orgânica, animal ou vegetal. A temperatura da superfície ainda é incompatível com a existência de células vivas e a atmosfera carregada de metais e vapores pesada em processo de liquefação, quer dizer, de sair do estado gasoso para o líquido. Só Uhum. isso. É isso. Mas alguma coisa que você gostaria de falar, Silvia? Então, eu estava vendo aqui esse trechinho, né, que eu achei com a formação dos terrenos graníticos, que começa então a série dos períodos, né, geológicos. E aos 6 períodos principais, conviria, pois, juntar o estado primitivo da incandescência do globo. Então, ainda tem esse calor ainda no interior do globo, né? Uhum. É isso também. É. Foi um verdadeiro caos, né? Lógico. E nesse período, né? Mas que foi se assentando aos poucos, mas ainda sem nenhum tipo de vida, né? Nada ainda. Só foi preparando para o próximo período, como tudo. Mas Isso. essa É, incandescência, né? Ele frisa aqui do globo. perfeito. O que eu achei interessante que a Iris falou, primeiro, e vocês também falaram, né, que nesse período primário não tinha vida, nem vegetal, nem animal, né? A água apareceu e ficou no sobe e desce, ou seja, evapora Chove, né? e chove, vamos dizer assim, né? Evapora e Chove chove. quente. E E muito chove, quente. é, e
mas como estava tudo incandescente ainda, a atmosfera da Terra era nublada, vamos dizer assim. O Sol não penetrava, né? E essa camada granítica que vocês falaram, que seria como se fosse o esqueleto da Terra, ela vai solidificando aos poucos, ela vai solidificando e envolvendo se- essa bola de fogo, que é o núcleo da Sim, Terra. sim. E ela vai crescendo, ela vai crescendo. E nessa camada de granito, não é isso? De granito, é isso mesmo. De granito não tem estratificação, ou seja, não tem camadas. Ela é Ela é única, né? inteiriça. No Ela é início, inteiriça. isso. No início, a bola de fogo conseguia romper o granito e transbordar, né? Vamos dizer assim, são os vulcões de hoje, né? Que rompe esse núcleo e sai a, o magma, né? Fala, né? Sai o magma. Então, mas essa camada do granito, ela não tem estratificação, ela não tem camadas, ela é inteiriça. Ela é Hum. inteiriça. Fina, um pouco fina, mas inteiriça. Não, não, fina no início, No início. no início, mas depois ela foi crescendo, ela foi ficando grossa, 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 tanto que ela consegue reter o núcleo quente, Uhum. né? Embora aos poucos, esse núcleo vai esfriando, né? Então eu achei isso muito interessante, né? Que é é um granito de, de, de não sei quantas léguas, né? Uhum. Se eu não me engano, são 12 quilômetros de espessura. Então, é muita coisa, né? Muita Opa! coisa. Óbvio que Assis. Oi. É interessante que quando eu comecei a estudar o Espiritismo, que eu fiz a primeira vez o estudo sistematizado, foi que eu descobri que a gente não morava dentro da Terra, era em volta. Que legal. Para mim, a gente morava dentro da Faz Terra. sentido. Eu também achava que era também, é, viu, Neide? e quando eu descobri que era em volta, eu falei, meu Deus, como é que a gente não cai? Era na superfície, né? Na superfície, É, né? A gravidade, nossa, né? muito interessante, sabe? Porque para mim ia furar, a gente um dia ia furar e ia sair por fora da bola. É. Bom, então vimos, né? Eu achei interessante também que nesse período primário a gente descobre três substâncias principais que aparecem no início. Vocês lembram disso? Sim, Três substâncias que aparecem no período sim, primário. se eu despato o quartzo ou o cristal de É, Ronson. Isso, E mica, e a mica. mica, exatamente. Então é verdade. É. é interessante. Vocês Uhum. A chegaram a pesquisar. mica, Ah, pode a falar. mica, a mica era bem brilhante. Ela parecia, tá aqui bem no começo, ó. Isso, Que parece isso, que era isso é passou no meu metálica, né? resumo. Ela parecia um brilho metálico, mas ela só tinha brilho. Ela era um elemento desses também, como o cristal da rocha e o quartzo. É isso mesmo. Isso. Mas vocês tiveram a curiosidade de pesquisar na internet o que que é o quartzo, o que que é o feldespato, o que é a mica? Eu não pesquisei nada na Eu internet também não pesquisei, não, dessa Hum, sinceramente. vez. tá bom. Mas vale a pena pesquisar para a gente ver como é que é, né? Ah, O quartzo eu já vi, né? Não é, eu acho que não é tão igual a no comecinho, mas deve ser. Agora, os outros eu não conheço, não. Tá bom. Mas fica como dever de casa, Tá bom. né? tá Agora bom. nós vamos passar para o segundo período.
O segundo período é o período de transição. Vamos dar hoje, agora, as boas-vindas ao nosso companheiro e nosso irmão Sandro, que chegou aí. Vocês viram Olá, todos, né? Sandro. Boa Todos noite. vocês viram, Ah, né? gente, Boa Boa noite, noite, Sandro. Sandro. Seja boa- bem-vindo. O, desculpa Boa atraso. noite, Sandro. o Sandro deve entender bem disso, porque o Sandro trabalha com metais, então já viu, né? É especialista. Ô, Michel, você quer falar outro número? 7, a camisa 7 do Vinícius Júnior. Quem é o craque do time aí? É mesmo? Então, é você. Figurado, viu? É, você quer, mas assim, se quiser, se não quiser, não tem problema. Falar o que que você entendeu, né? Se fez resumo ou não, não importa. O que importa é você falar com as suas palavras aquilo que você entendeu desse período de transição. Depois de você, outros falarão. Esse período de transição, né? Transição. Transição. Esse mesmo. É, quando começa, né, vai começar a ter os primeiros organismos, tal. É, já tinha já uma água já no planeta todo, né? A água já tinha no planeta todo. E, e ainda tinha, como a espessura não era muito grande, que nem o Bocassis falou, que era de, hoje em dia, sei lá, 12, 15 quilômetros. Naquela época, então, tinha muitas rachaduras, então saíam aquelas larvas, né, a Magna lá no planeta todo. E que mais? Eu vou complementando conforme o pessoal Tá falar aí bom. para. É, é, mais alguém fez o resumo do período de transição? Eu Ah, fiz. você fez? Então vai lá, Fiz. Sandra. Marca o surgimento mais evidente dos primeiros seres vivos. As rochas começam a apresentar fósseis de organismos primitivos, especialmente marinhos. E o planeta passa por grandes transformações com alternância entre ambientes marinhos e terrestres. Certo. Aí, Neide, o do Sandro também foi rapidinho, hein? É, Vai lá o eu vou falar, seu. eu vou falar o meu. Então, esse período é conhecido na época como terreno de transição. E este, como o Michel falou, é o berço da vida na Terra. Cadê? É ali que, né, se inicia. A vida surge assim que o ambiente oferece as condições mínimas necessárias. O ar começa a se purificar de matérias pesadas, mas ainda é muito quente, úmido e saturado de ácido carbônico. Massas intensas de vapor geram chuvas contínuas e ferventes. Aí, aquilo que o Michel falou também, a crosta racha com frequência, expelindo lavas. O reino vegetal surge e as primeiras plantas caracterizadas por uma organização rudimentar. São vegetais gigantescos devido ao excesso de calor e ácido carbônico, mas de estruturas simples, criptógamos, musgos, samambaias, palmeiras de haste esponjosa. Não existe árvores de tronco lenhoso. No reino animal, os primeiros animais são exclusivamente marinhos, o santo falou. Começam os organismos, começam com organismos quase, começam com organismos quase vegetais, como polipeiros, raiados e zoófitos. Mais tarde aparecem os primeiros crustáceos e peixes de espécies primitiva, hoje já extinta. Uma série de cataclismos geológicos e erupções massivas destrói quase toda a vida existente
enterrando essa enorme massa vegetal que deu origem às grandes bacias de carvão de pedra encontradas na Terra. Agora é interessante, né? Aí os animais começam a morrer, e começa ali se tornar também já ou começar a formar camadas, né? Com esses animais que vão morrendo, com esses vegetais. Só isso. Tá bom. Obrigado, Neide. Obrigado, Sandro. Quem mais que quer falar do período de transição? Bem, eu vou falar, então. Fala. Então, além dessas, tudo que já foi colocado, né? Então, logo no começo, possuía uma pequena espessura na crosta, a efervescência das matérias abrasadas que a cobria e comprimia, produzia inchações, rupturas numerosas, por onde se vertia a lava interior. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo, formando terrenos baixos. O ar foi purificado pouco a pouco das matérias mais pesadas. Nesta época, começaram a se formar as camadas de terrenos de sedimentos depositadas pelas águas carregadas de limo e de matéria. Então, porque começou aí mesmo, né? A vida, né? Porque o limo e da matérias diversas da vida orgânica. Apareciam os primeiros seres vivos do reino vegetal e do reino animal. A vida se manifesta logo que as condições se tornam propícias a cada espécie. Tenham condições próprias para a sua existência. São germes em estado latente, aguardando condições para eclodir. Os primeiros seres orgânicos são os vegetais de organização menos complexas, como os cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Os animais que sucederam os vegetais eram exclusivamente marinhos, ainda em organização simples rudimentar. Mais tarde apareceram os crustáceos e os peixes. Houve florestas de muita altura, de 8 a 10 metros, sobre o império do calor e da umidade dos excessos de ácido carbônico derramado no ar, derramando gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas que foi necessário as plantas, multiplicando as plantas aquáticas. Os restos, os restos de fósseis de vegetação dessa época encontram-se sobre os gelos das terras polares, né, porque foi se desviando. Esse período deve ter sido muito longo, a julgar pela quantidade e espessura das camadas de hulha, que é o carvão de pedra ou carvão mineral. Beleza, muito bom, Silvia, muito bom. Maísa, você não quer falar hoje, não? Não, elas estão falando tão assim amplamente, ó, tá? Eu estou olhando aqui, o que não apareceu nada de diferente. Eu, 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 Tá, esse- tá eu- bem completo os resumos. isso, o seu resumo está bom, porque está comportando todos esses, né? Do Santos, da Tá. Neide, da Silvia, mas tem alguma coisa que você falou e que elas não falaram. Aí eu acho que não, se quiser eu até coloco, mas eu acho que vai praticamente repetir, ó. Nesse período, a camada sólida de granito ainda era fina e oferecia pouca resistência ao fogo central do planeta, gerando rupturas frequentes e derrames de lava. Águas mornas cobriam quase toda a superfície da Terra, com exceção de pequenas porções de terra que emergiam e submergiam constantemente, toda aquela mudança que ia tendo. O ar continuava repleto de vapores intensos e excesso de ácido carbônico. Poucos raios solares começavam a aparecer. Camadas de sedimentos nas águas, na terra firme, foram se formando, dando assim a possibilidade do aparecimento dos primeiros vegetais e dos primeiros animais, exclusivamente marinhos.
Os primeiros vegetais que surgiram foram os líquens, cogumelos e musgos. Em seguida vieram os animais de organização simples e rudimentar. Em consequência do deslocamento das águas e terrenos, houve várias gerações de vegetais aniquiladas e renovadas. Isso ocorreu por séculos, o que deu origem a uma camada de grande espessura. A decomposição desses vegetais, acumulados durante esse período, deu origem às minas de hulhas. Tá dentro do que foi dito. Uhum. Muito bem, então a gente pode falar que, é, como característica geral, né, que é a, o equilíbrio da temperatura do planeta em face dessa evaporação da água e esse vai e vem da água na superfície, né? Uhum. Por isso também há uma purificação do ar. Que começou a dar deu chance de ter origem aos vegetais e aos animais, ainda bem Isso, básicos, né? isso, não, os vegetais, né? Animais não, né? Ah, animais marinhos, né? Animais É, marinhos. É é. bem, Então, veja o surgimento da vida, vamos dizer bem, assim, né? Da vida, os animais dos vegetais e dos animais, né? E as plantas grandes, né? Os animais grandes, né? É, então, seriam, vamos dizer assim, características principais desse período de transição, né? Com relação à ciência atual, a ciência fala que, que a vida aqui ele fala que a vida é, como é que fala? Líquens, músculos, não é? Mas a Isso. ciência fala que é a Cogumelo. partir da primeira célula, Hum. né? Então a gente tem que lembrar, aqui está errado? Não, a ciência naquela época falava assim. Hoje a ciência fala diferente, de forma mais profunda, mais abrangente, ok? Uhum. Muito bem. Então, agora a gente pode. E é interessante também que saber que nesse período de transição é que surgiu o carvão, isso, É né? isso. O carvão. Carvão, São carvão essas mineral. carvão de folhas. pedra, O carvão mineral, porque a a chuva temperatura do era carvão de alta, pedra. né? Uhum. E queimava os vegetais, né? E os animais E os também. fósforos, isso, os fósforos, Então, é, então os animais mutação surgiram, tirava outros, né? E é, ficava sobre o gelo, né? Que tem isso, até hoje. E com isso a Terra tirava seu Travou. calor do fogo central ainda. Ainda existia ainda o fogo central, que ainda estava muito forte. Já exatamente. dava para fazer o primeiro churrasquinho, né, de cogumelo, né? Opa, com Já dava, certeza. já dava. E é isso. Acho que essas são as principais, são os pontos mais importantes, né? E Isso. é, E houve diversas gerações, né, de vegetais, e, inclusive dos animais também, mesmo marinho, né? As é, modificações, né, deles foram assim, sempre, né? Sempre mudando as espessuras, o grande, o pequeno, né? Em vários longos séculos, né? isso. E o que E- é incrível é que sai de uma coisa que era impossível a vida e quando vai ver, passa, né, a ter uma coisa mais variável, né? Era só quente e depois vem a pedra e se fala, não, para que isso? E, e foi o segundo dia, né, segunda era de, de Abraão, né, que falou que era 6 dias, não é isso? Isso. Moisés falou que 6 dias.
É que a Foi o Terra foi. segundo, então. Moisés fala que a Terra Em 6 dias. No foi sétimo feita dia. em 6 dias, né? 6 dias, ao sétimo dia, Deus descansou. Bem, então, isso nós vamos discutir mais para frente, né? Certo. É, nossa, fugiu aqui de novo. Ah, tá. Então, nesse período de transição também, é importante a gente saber que é o período que é chamado de estratificação. Por quê? Surgia a vida, os vegetais, surgiam os animais, aí havia aquele transbordamento de larva e matava todos os vegetais. Eu estou falando todos, né? Mas eu não estava lá para saber, né? Mas assim, matava os vegetais, matava os animais, então formava aquela camada. Aí depois Isso, rompia de novo, surgia novamente a vida, né? Vegetais, animais e morria. Então foram fazendo as camadas, ok? É isso mesmo, certo. Iris? Isso mesmo. É? Tá certo? Eu não sei. A Maísa fez uma cara feia ali, Maísa. Não, várias camadas, várias coisas. Ainda falam que várias vezes aconteceu isso. Com essas coisas, Isso. matava tudo e começava tudo de novo. De novo, né? De novo. Eu estou aqui doido para fazer uma pergunta, mas eu só posso fazer a pergunta depois do último. Na verdade, várias perguntas, né? Vamos lá. Meu Deus, Então, vamos misericórdia. lá. Então, agora nós vamos para o período, o quê? Qual é o próximo período? Secundário. 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 Ó, a Márcia está com o período na ponta da língua, Márcia. Estou acompanhando aqui. Isso. Aqui, você consegue fazer o resumo do período secundário? Vamos lá, vamos ver se foi bom, hein? O período de transição, período de transição, Secundário. desapareceu, né? A vegetação colossal, e os animais que caracterizavam esta época por uma série de cataclismos, condições atmosféricas que não eram as mesmas, marcam o fim deste período. Grandes convulsões, movimentos sísmicos e também erupções, e grandes quantidades de lava operaram notáveis mudanças nos 3 reinos da natureza. O período secundário é caracterizado sob o ponto de vista mineral por camadas numerosas e possantes que atestam sua formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas. A vida animal sobre a Terra faz pouco progresso. Os animais aquáticos desta época são os répteis monstruosos. Durante esse período, que deve ter sido muito longo, o ar mais depurado e mais limpo para a respiração começa a permitir que alguns animais vivam sobre a terra. O orgulho do homem tem feito dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para suas necessidades. Porém, qual o número daqueles que o servem diretamente? Deus não as criou por um capricho de sua vontade e para dar a si mesmo o prazer de as extinguir. Com que finalidade eles os fez? Isso ainda não compreendemos, mas talvez um dia seja dado ao homem conhecer tal para confundir seu orgulho enquanto esperamos como, como crescem as ideias na presença desses horizontes novos. Pronto. Muito bom.
Achei muito bom. O que vocês acharam, pessoal? Tá ruim? Bom, bom, bom. Obrigada, obrigada. Eu tentei fazer um resumo e tentei colocar tudo o que estava aqui no livro, Bom, muito bom. com coerência, né? E aí, quer fazer alguma colocação, Inês? É, posso falar então o que eu fiz? Pode. Período secundário, após aquelas grandes subversões que ele desce e sobe, que você falou desce, morre, sobe, evapora, né? Que foi o final do período de transição, a Terra se estabiliza um pouco mais e a vida ressurge sob formas mais complexas e aperfeiçoada. A atmosfera possui menos ácido carbônico, permitindo uma purificação do ar. A temperatura continua quente, mas o solo apresenta camadas minerais formadas no fundo das águas de maneira mais regular. Com a diminuição do gás carbônico, a vegetação perde o tamanho colossal do período anterior, mas ganha em complexidade. Surgem as primeiras plantas de caule lenhoso e as árvores propriamente ditas. A vida animal se diversifica fortemente e deixa de ser puramente marinha, expandindo-se para a terra firme. Desenvolve-se os animais de conchas e peixes mais avançados nos oceanos. Surgem os primeiros anfíbios e répteis monstruosos. E aí aparecem os primeiros pássaros e os primeiros mamíferos carniceiros. E aí o Kardec faz uma colocação, né? Que o homem se acha que no orgulho dele fala que os animais foram criados para servir o homem, e aqui prova que não é verdade, porque os animais viveram milhões de anos antes do primeiro ser humano existir no planeta. Tudo bem. E aí, Maísa? Eu, É, vamos lá, vai. Vou pôr o que eu coloquei também. O período secundário se inicia após o desaparecimento da vegetação gigantesca e dos enormes animais da época anterior, causada por mudanças atmosféricas e transformações violentas que afetaram a crosta terrestre. Nesse período, lentamente foram se formando camadas grossas de rochas e calcário no fundo das águas, de, devi- devida, peraí, dividida em épocas bem definidas. As plantas deixam de ser gigantescas e desproporcionais e começam a surgir plantas com caules lenhosos e as primeiras árvores. O calor e a umidade diminuem, o ar fica mais puro, o que facilita a respiração. Os animais marinhos têm um grande crescimento e agora alguns animais conseguem viver na terra, entre eles alguns répteis monstruosos, como os ictiosauro, plesiosauro e todos os outros. O homem ainda não existia nesse período, pois a terra ainda se organizava para recebê-lo. muito bom. Eu acho que foi muito bom, não foi, Iris? Você fez resumo Ah, desse período também? é? Você fez Não resumo entendi. desse período também? Eu fiz bem igual assim mesmo. É, Não, não faltou falar nada no meu. Aí fala sobre os calcários, né? Que deram. Foi a época do giz e do mármore. É tudo desse período. A vegetação abundante, né? É isso aí. muito Aí, bem. não faltou nada. Tá igual das meninas. E a Silvia? Silvia, dá a luz da sua palavra aí. Ah, bem, eu vou ver. Aqui, como elas falaram já, que desaparece a vegetação gigantesca e os animais que caracterizam essa época, porque as condições atmosféricas não eram as mesmas
ou sequência de cataclismas que acabaram com a vida, mas é uma modificação dela, né? Não é que acabou com a vida, mas houve umas modificações. Esse período se caracteriza em relação ao mineral pela formação da camada numerosa e poderosa, que constataram uma formação lenta no interior das águas. A vegetação é menos rápida e menos colossal, porque diminui o calor e da umidade das modificações sobrevendo dos elementos que constituem a atmosférica. A vida animal sobre a Terra teve pouco progresso. Os animais são ainda aquáticos ou totalmente anfíbios. Nesta época, predomina os répteis monstruosos, répteis, lagartos gigantes. Esse período, que foi muito longo, atesta o número e espessuras das camadas geológicas. A vida animal teve imenso desenvolvimento no seio das águas, como havia tido a vegetação no período precedente. Começou a viverem sobre a terra alguns animais por causa do ar mais purificado, próprio para eles. O mar recusou várias vezes, recusou, ou recuou, né? Várias vezes. Recuou. Recuou, né? Recuou. Recuou várias vezes, deslocando pelos abalos violentos. Com esse período, desaparecem as raças gigantes de animais aquáticos, substituído mais tarde por espécies semelhantes, menos desproporcionais na forma e na estatura, infinitamente menor. Todas as espécies que habitaram a Terra tiveram uma razão, uma utilidade, né? Todas elas, de alguma forma. Deus não as teria criado por capricho de sua vontade e ter o prazer de aniquilá-las, porque todas tiveram a vida, instintos, sentimentos da dor e do bem-estar. Todas tiveram objetivos que devem ser soberanamente sábios, mas que nós não compreendemos ainda. Então, é muita pretensão falar que a Terra está preparada para o homem, né, para receber o homem como sendo o último, não. Então, todas as espécies vieram por algum motivo, né, para realmente receber o homem bem mais para frente. Então, e elas tiveram um motivo para estar ali, não é? Uma razão na sua proporção, no gigantesco e nas modificações que foram acontecendo tanto no reino mineral, vegetal e animal. Então, tudo tem o seu porquê. E só saberemos depois, quando compreenderemos depois. Muito bem, está ótimo. A Neide começou a falar, acho que foi a Neide mesmo, a Silvia Vocês, também. Oi, pois não, Michel. o que é legal é que, tipo assim, a Terra já passou por várias destruição em massa, né? Digamos assim. Isso. E essa foi a primeira, né? Essa foi a primeira que teve na secundária. A primeira o quê? No período Como se fosse secundário. zerar como se fosse dar um start na Terra, sabe? Que nem teve dos dinossauros lá. Sei lá, foi a terceira ou quarta vez dos dinossauros. Essa aí foi a primeira. Que destrói, há uma espécie de cataclisma e aí acaba-se os antigos, os vegetais simples e animais mais simples e passa a surgir os complexos. Sim, no período anterior, também a vegetação e os animais desapareceram, só que eram animais mais aquáticos, Não, né? eles nasceram no transitário, né? No transitório. Isso, E aí aí destruíram para o secundário, né? Então é isso, só teve uma isso. vez. Aí, no secundário, apareceram os grandes animais, maiores ainda, né? Isso. É. Tive essa impressão. Mas nesse período também, eles também desapareceram.
Quando começar o outro, né? Agora. Então, os grandes animais Certo. desapareceram, começaram a surgir animais menores e, e mais vegetação, vamos dizer assim, mais terra, né? Mais terra, ele fala do aparecimento das árvores, né? De troncos lenhosos e tal, né? Isso. Já A- as Agora, famosas, né? Que vem até o período de hoje. embora a gente não tenha terminado de estudar a formação do mundo, mas será que já dá para a gente extrair do que a gente estudou hoje, desses períodos, dessas transições, né? Dessas modificações que houve na Na crosta, né? Na cidade, Globo. na Globo. superfície, na na crosta superfície do terrestre. planeta, na crosta do planeta, né? E eu posso até falar mesmo na superfície, porque o núcleo continua Na superfície. idêntico, Continua né? incandescente. Isso. E será que dá para a gente extrair desses fenômenos alguma coisa para a gente, moralmente, para a gente modificar o nosso comportamento moral, quer dizer, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a partir de ver tudo isso que aconteceu nesses 3 períodos? A transformação é lenta, né? Como foi lento a formação da Terra, os planetas, não foi de uma hora para outra, milhões e milhões de anos para cada período, né? Que ele sempre fala isso. E, e é isso, eu acho que a gente está sempre renovando, está sempre através, né, dos grandes desafios, vamos dizer, da nossa vida, como aconteceu os grandes cataclismas, as grandes modificações, aniquilamentos, a gente também está, assim, sempre numa mudança diante do que nos acontece na vida, eu acredito, né? Então, e o processo é lento. Alguns demoram um pouquinho mais, como nesse último ele falou que demorou mais para que houvesse o progresso, né, a evolução. Então, é devagar, mas a gente chega lá. Talvez mais para frente, bastante tempo, centenários, muitas reencarnações, a gente chega no ideal, não é? Que por enquanto é esse daqui nosso, para nossa sobrevivência. A gente está aguardando sempre a melhora, e como aconteceu com o planeta, né? Foi vários períodos de muitas mudanças, e a gente também, mas o processo é lento, para a gente chegar numa elevação maior, vamos dizer. Não sei se é isso que você quis dizer, Abocassis. Na verdade, foi isso que eu perguntei, mas quem falou foi você, né? Eu Então, também, eu fala. também acho, seu Albuquerque, eu tiro para mim, vendo todas essas transformações, que na nossa vida também a gente tem que ter coragem para entender e aceitar as transformações, por mais duras que elas venham, para nos tirar do conforto do momento, né? A gente só se modifica através de transformações grandes, dolorosas às vezes, né? Mas que a gente tenha que entender, a gente aprende com todo esse estudo que é necessário, porque daqui para frente a gente vai ver o planeta melhorando, porque Deus chegou até aqui como Ele quer, que só Ele entende todos esses períodos. Ele tem um propósito para nós, Ele tem um propósito para o planeta. Então, a gente tem que aceitar e nunca ficar acomodado.
A gente precisa de transformações. A gente precisa do novo, a gente precisa que tudo, assim, o que não for legal seja assim destruído, como era na superfície das camadas, para que lá na frente, quando tudo isso passa e a gente consegue ver o que ficou de melhor, sirva para a nossa evolução também no planeta. Porque nós também. Não adianta só o planeta ficar maravilhoso, que segue, né? Segue as transformações, segue. Parece, a gente estuda hoje mesmo, a TV já mostra lá aquele desastre todo da natureza e segue. E a gente também, sempre, eu não estou achando a palavra, mas é assim, a gente está sempre se modificando como a natureza, precisando ver o que é melhor para a gente e entender aquela transformação, aceitar e seguir e querer cada vez ficar melhor. Ótimo, É isso. entendi. E aí, Maísa? Acho que Nossa, agora eu fiquei até sem ação, porque as duas falaram aí, engloba bem. A gente aprender com as dificuldades, a gente ver o que tudo está querendo ensinar para gente, tentar passar pelas dificuldades, aprender a lição e ir evoluindo. Eu acho que é nesse sentido mesmo. Uhum. Quer falar, Márcia? moralmente é isso. Moralmente, né? No caso que a gente vê que nada fica igual. Mesmo que a gente tenta resistir, né? A gente não pode persistir no erro, a gente tem que entender que tudo muda, que um dia não é, uma hora não é igual ao outro, um dia não é igual ao outro, e cada um tem sua beleza, e que a gente tem que preservar, que a gente tem que fazer sempre tirar o melhor, e sempre procurar ver o melhor, por mais difícil que pareça a situação, tirar dessa situação, essa tragédia, um lado positivo. Porque nenhuma folha cai se Deus não permitir. Então, nós também, muitas vezes, ajudamos a ter esses caos, né? Por nossas ganâncias, por viver em guerras ou estar sempre insatisfeito com que acha que merecemos mais do que temos e não é bem assim. A gente só tem aquilo que a gente merece, o que a gente plantou, a gente está colhendo. É simples assim. O Boomer fala, a semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Se a gente plantou vento, vai colher tempestade. Não adianta querer falar que você vai colher morango, uma brisa, um sol, não. É aquilo mesmo. E eu acho que moralmente é isso, é para a gente aprender que é assim. Não é Deus que vai destruir nada, nem a terra, nem nós. É nós mesmos que, com nossas vibrações, com as nossas ações, é que fazemos com que isso tudo vá. O caos vai acontecendo agora. Eu acredito nisso. Obrigado, Nossa Márcia. mente é muito poderosa. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. E eu vou começar a utilizar um desafio Abacassis? que... Oi, pode falar, Michel? Desculpa, eu só queria dar uma outra perspectiva da questão moral. Sim, Eu imagino que é tipo assim, é uma certa cobrança para a gente fazer o melhor. Imagina que a pessoa foi arrumar a casa para receber você, olha só o tanto de coisa que foi feita, transformado, mudado, para você estar aqui hoje e desperdiçar sua vida à toa. Não, faça bem feito, faça valer a pena, né? Porque foi milhares de anos aí mudando para arrumar a cozinha para você chegar aqui, né? Então, fazer isso.
ajudar o outro, fazer o seu melhor. É isso. Ô, Entendi. Obrigado, Bucasi, Michel. Pois não, Neide. eu estudando, engraçado que, assim, vocês falando aí, me veio assim, eu fiz uma analogia dos períodos de formação da Terra com as várias encarnações. A bola de fogo é a minha criação como espírito. Então, eu, espírito criado por Deus, o planeta, a bola de fogo, e aí eu, simples ignorante, o planeta incandescente, e agora a Terra vai entrar num novo período e nós também. Porque nós agora estamos passando para um outro período, vamos passar por esse processo para entrar num outro período, que é um período já de regeneração. Então, tudo isso que eles falaram aí, é necessário a gente refletir bastante, porque a Terra está mudando físico e moralmente, físico e moralmente. E nós fazemos parte disso. Então, eu fiz essa analogia dos períodos das camadas da Terra, da criação da Terra, do surgimento da Terra, com a nossa encarnação, né? Muito bem. Obrigado, Neide. Muito obrigado, Michel, Neide, Maísa, Iris, né? Isso falou? Falei. Alô? Falou, né? É massa, né? Você quer falar alguma coisa, Sandra? Sandro travou. Parece que ele travou. Voltei, Travou. voltei. Não, Congelou, travou. Voltei. então. Descongelou. O Bucassis, é uma coisa que me chamou a atenção, assim, tem hora que a gente parte do desespero, porque a gente não consegue ver o todo, né? E aí, quando a gente faz esse estudo, a gente vê que tem ciclos. Tudo tem um ciclo. Então, a, tem as etapas que muitas das vezes a gente fica no desespero porque a gente não compreende esses ciclos que a gente precisa vivenciar, como foi a Terra vivenciou, para chegar a essa condição que a gente está aqui hoje como encarnados, né? Uhum. Então, isso aí e a gente quer ter domínio de tudo, e a gente vê que tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, e aquilo que a gente acha que é o fim, na verdade é a preparação para um novo começo. Então, Verdade. é isso que eu entendi. Não existe o fim, né? Aquilo que a gente fica desesperado, mas não é o fim. Entendi. Obrigado, Sandro. Obrigado. É, Neuzinha, quer falar alguma coisa, Neuzinha? Não? Tá sem som. Tá sem som. Tá com o microfone desligado. Pode falar. Então, mas está muito bom, viu, Cassis? Sei. Nossa, assim, tá ótimo. E agora, lendo, assim, é melhor ainda, porque você entende mais, Uhum. Tá né? bom. Porque aí fica completo. Isso. Quer falar alguma coisa, Dona Maria das Graças? Sobre a transformação, sobre a gente? É, Bom, eu sei que é difícil, mas tem que acontecer essas coisas na vida da gente, né? Tem hora que a gente passa por turbulência, acha que não vai ter fim, e no outro Sim. dia, aí fica o dia inteiro triste, chorando e tudo mais, e quando é no outro dia, você amanhece feliz, dando risada. Então, tudo isso eu acho que é uma transformação dada por Deus, né? Isso. uhum, muito bem. Então, obrigado, Maria das Graças, obrigado, Quero Michel, você. Neuzinha. É, eu queria fazer um desafio. É, nós ainda não estudamos especificamente o assunto, mas eu queria adiantar uma conclusão. O Espiritismo, a doutrina espírita,
surgiu, se eu podemos dizer assim, e cujo objetivo é o nosso melhoramento como espíritos, como alma. Então, é a nossa evolução. Então, Sim, tudo que nós estivemos estudando, que for doutrina espírita, que for espiritismo, a gente precisa sempre pensar o que que isso vai mudar a minha vida. Esse conhecimento, esse ensinamento, esse ambiente fraterno que nós aqui estamos, essa troca de experiência, essa troca de opinião, o que que muda a minha vida? Então é muito comum, pelo nosso estado, a gente olhar o que está fora da gente. Então a gente olha para fora, a gente olha para os outros, a gente olha para as coisas, como nós estamos olhando para o mundo, para a formação do mundo. Mas a Neide e a Silvia, com o conhecimento que elas já possuem, o próprio Michel, né, cada um de vocês, numa perspectiva um pouco diferente, mas com a essência, mostraram que nós também transformamos. é Então, verdade. quando a gente falarmos em termos de moral, vamos procurar interiorizar aquilo e ao invés de falar assim, nós precisamos, a gente precisa, as pessoas precisam, eu estou falando por mim mesmo, que é assim que eu faço, né? Mas a gente olhar assim, não, isso serviu para eu entender o quê? Que, como vocês falaram, que a vida é uma constante transformação. E que eu É, preciso aprender que cada coisa no seu tempo. Tem uma passagem bíblica que fala tudo a seu tempo. Tempo de colher, isso, tempo de plantar, não é isso? Então, isso. tempo de nascer, tempo de morrer, né? Então, eu preciso ver nesse aprendizado que vocês viram, né? Que é Deus, entre aspas, né? Que está formando tudo isso, que está permitindo que isso aconteça e trazer isso para a gente. Então, tudo que nos acontece tem a permissão de Deus, porque Ele sabe de tudo. E é Ele que permite todos os acontecimentos na vida de todos. E tudo que Ele permite que aconteça só tem um objetivo, que é o nosso progresso. Então, É, com esse estudo, o que que eu vejo para mim? Aí a gente fala assim, não, eu vejo que eu preciso compreender, igual eu falei aqui, né? Eu vejo que eu preciso compreender, aceitar, tal, tal, ok. Mas vamos pensar em algo específico da minha vida que eu preciso mudar. Então, pela característica que eu tenho, assim, que eu já identifiquei em mim, eu estou mais no período, deixa eu ver aqui, no período de transição, que é aquele período obscuro, que a gente praticamente não vê a luz do sol. Então, como eu vivo mais nesse período obscuro, então eu tenho que lembrar que desse período obscuro, um dia eu verei de fato a luz. E quando eu estou aqui estudando com vocês, é como se eu tivesse esses lampejos da luz divina mostrando para que eu possa progredir, para que eu possa conseguir ver essa luz em tudo que está ao meu redor. Então, isso, vamos dizer assim, é uma revelação minha. Eu sou assim. Eu não tô fazendo uma suposição. Não estou falando que as pessoas têm.
são assim. Estou falando que eu, comparando com esses períodos de transição que a Neide comparou com a reencarnação, né? Que a Silvia também comparou. Então, Isso. nesses períodos de transição, eu estou como se fosse no período de transição, aonde as trevas são maiores, são mais potentes do que a luz. E eu deveria e devo me esforçar para que essa luz divina, que eu vejo como o estudo da doutrina espírita, como esse compartilhamento com vocês e com todos que me cercam, que eu preciso me esforçar para estar mais em contato com as pessoas, promovendo isso, para que eu me ilumine, para que eu viva mais na luz do que na obscuridade. Então, o desafio que eu gostaria de fazer para vocês é isso. Compare isso e tudo aquilo que a gente estudar, que a gente estiver estudando, com a vida de vocês. Então, vocês falaram que a vida está sempre em transformação, que muda mesmo. Agora eu não vou me lembrar quem falou, né? Das dificuldades, das coisas da vida, né? Que a gente tem que ver que transforma. A Silvia falou, a transformação é lenta. Então, quando a Silvia falou isso, veio na hora na minha A cabeça, bom, Neide, né? A Neide falou também. também. Aí, quando a Silvia falou, eu falei assim, poxa, então eu tenho que ajudar as pessoas a se transformarem, mas eu tenho que esperar o tempo delas. Eu posso apertar como o granito foi apertado. Foi, mas eu sei que é no tempo de cada um. Isso, E verdade. então é isso que eu estou aprendendo com o grupo também, né? Com cada fala de vocês, eu procuro. Então, quando eu ouço novamente o vídeo, eu vou lembrando, aí eu paro, vou fazendo aquela reflexão, né? Para eu poder aprender. Porque se a gente faz essa tudo e depois a gente não vê o vídeo, não faz a reflexão, a luz não entra. É, Se eu venho para cá, sem estudar, sem me preparar adequadamente para discutir com vocês, para conversar com vocês, para dialogar com vocês, para entender o ponto de vista de vocês, para tentar explicar para vocês o meu ponto de vista, a luz não entra. E não é a minha luz, é a luz da doutrina espírita. Então, esse é o desafio que eu gostaria de fazer para vocês. Cada assunto que a gente estudar, a gente procurar na nossa vida como que a gente vai modificar. Tá certo? certo? Certo. A Silvia, você fechou o microfone para ninguém ouvir o que ela está falando. Ah, meu Deus. Ô, Ah, Albocaci, sim. você, que é o Albocaci que tem o conhecimento, que está fazendo a reflexão, já está só na transição, a gente tem vida, mas só estamos com um pouquinho do pé lá na transição. Fiquei Mas não, preocupada, Silvia, Vergonha. peraí. agora sim, pelo amor de Ah, mas Fiquei aí, preocupada com essa Eu colocação do Tom também. Eu vou Albuquerque. pensar bem onde é que eu tô. não, Eu não, acho que eu só estou com o pé. não, mas É muito aí, profundo. não, pois é assim. Veja, para a gente conhecer a Terra, a gente não começou lá no profundo. É, Sim, Então a gente tem que ir para o profundo da gente, é, sim. para aquilo que a gente realmente é, né? Então, a superfície da Terra é só uma transformação daquilo que está no centro, no núcleo. Então a gente precisa conhecer o núcleo. Usando psicologicamente, a gente precisa conhecer o nosso eu profundo. A gente precisa conhecer
a nossa alma. A doutrina espírita é um estudo psicológico, ou seja, é um estudo da alma, da psique. Isso. E se a gente lembrar disso, joga para dentro, que a gente vai encontrar. Se cada um de vocês tentarem, como vocês já conheceram os períodos, jogar na vida de vocês, vocês podem verificar, né, em que período vocês estão. Mas pode ser o Iris e Silvia, que em outro momento eu esteja no período de sol, só de luz, Verdade, Por né? favor, né? É que não né? chegou ainda lá no final dos períodos. Eu ainda estou como a Terra, eu oscilo entre um período e outro, um período e outro. É normal. O Michel levantou a mão, quer falar, Michel? Trazendo para o aspecto pessoal, né? Eu, eu, eu tive uma dificuldade no aspecto religioso, então eu fui criado como testemunha de Jeová, Nossa, mas na vida eu nunca gostei da questão de temer a Deus, a subserviência a Deus, sabe? E o que eu estou aprendendo agora, nessa transição, nesse negócio de eras que eu vi, é que é confiar em algo que está fazendo parte de um todo, né? E o confiar nada mais é do que fé. E é isso que eu estou aprendendo. É que todo momento eu estou aprendendo a espiritualidade. É confiar no que vai vir, no acreditar no que Deus preparou, o plano. Tinha uma coisa melhor que vocês usam na espiritualidade, esqueci. A gente usou muito antes, era acreditar no que já tá predefinido, sei lá, não predefinido no que vai acontecer, mas Programado, seguir a ordem, as planejado. leis da natureza. Isso, as leis da natureza, né? E então é isso que eu estou aprendendo. Tanto é que, por exemplo, eu não tenho o hábito, não tinha o hábito de orar na frente de ninguém. Eu conversei com Deus só, mas orar na frente dos outros e nem conduzir uma prece na frente dos outros, entendeu? Então ainda isso é uma dificuldade para mim. E então é por isso que eu tô vendo e tô passando a ter mais fé. Não tinha. Fui muito cético e agora que eu tô aprendendo. que Michel, bom, Michel, muito que bom, importante Michel. o seu depoimento e me chamou a atenção que você, comparado com o meu testemunho e com o seu testemunho, né? Eu vejo assim que você está num período e eu estou no outro, né? E só que você caracterizou muito bem o seu período. O seu período é da crença, é da fé, é da confiança, é da certeza que nada é em vão. Eu estou pondo com as minhas palavras, tá, Michel? Ou seja, eu preciso ter fé, preciso ter esperança. E a doutrina espírita e o que a gente está estudando é exatamente isso: é crer, mas ir aos poucos entendendo por que que a gente crê, ou seja, por que que eu tenho fé nisso? Tem uma razão, tem um motivo. Então, aos poucos a gente vai entendendo os motivos. Agradeço muito o seu testemunho, Michel. Muito É uma obrigado. pedra assassinada, né, Assis? Isso, Né? Isso aí. isso. A Neide também quer falar. Eu vou continuar com aquela analogia da Terra. Vocês falando aí, vocês vão me colocando as coisas assim interessantes. A Terra, na sua criação, quando ela foi formada, ela foi criando aquela casca grossa, né, as camadas, para poder dar condição de a gente habitar e tal, né? Então, ela foi criando as camadas, as cascas. Eu, como espírito, cresci cascuda, fui criada cascuda, e agora, com as encarnações e mais encarnações, eu vou afinando, refinando essa cobertura do meu perispírito.
Então é interessante. Eu preciso. Eu nasci assim, simples, ignorante, cascuda, né? A terra nasceu aquela bola incandescente, foi resfriando, e eu agora preciso ir me refinando. É É aquilo que o um diamante bruto e agora está sendo Exatamente lapidado. aquilo que o Sandro falou. Isso. São fases, são etapas, são ciclos. Se a gente fazer uma comparação, o ser humano e a Terra têm ciclos, só que a gente anda, parece, no contrário, né? Ela criou a casca e eu tenho que retirar. Então, ainda continuo assim, continuo me dando a ideia dessa analogia, eu estou trazendo para mim, né? Uhum. Então, o desafio está colocado aí, né? Sempre procurar associar a essência do nosso aprendizado com a nossa vida. E o que É, que eu, não é nós nem eles, o que que eu preciso modificar em mim para poder crescer espiritualmente. A doutrina espírita, o espiritismo, fala do espírito. Aqui nós estamos estudando a matéria. A matéria é, é responsabilidade da ciência falar. E o espiritismo, em termos materiais, aceita o que a ciência diz. Mas, em sim, termos espirituais, quem dá a palavra é o Espiritismo, porque é ele que veio revelar as leis dos espíritos, vamos dizer assim, as leis da espiritualidade. Então, pegando essa comparação da Neide e trazendo para o sentido da psicologia atual, nós podemos dizer o seguinte, que o eu, o que nós somos mesmo, a alma propriamente dita, é esse núcleo da Terra que está ainda em evolução, ou seja, ainda está sendo construído, né? O granito, que é essa casca dura, espessa, enorme, é o nosso ego, que defende o nosso eu, né? De acordo com a psicologia, o ego é a defesa do eu. E aí, tudo que está em volta, que a gente já sabe, os animais, os vegetais, né? Tudo isso, esses altos e baixos, são criações do ego. Quando ele explode, quando o eu explode, rompe a casca do granito, derrama lava para tudo quanto é lado e surge aquilo que o ego quer fazer. Então, talvez mal comparando, tá, gente? Se a gente tivesse aqui um psicólogo, né, um psiquiatra, talvez pudesse falar com muito mais propriedade. Mas o que importa é o que nós sentimos, é o que nós pensamos, é o que nós vemos e como que isso pode melhorar a gente. Então, vamos lá. Aprender, por exemplo, com a Dona Maria das Graças. Comigo? É, eu não sei quanto tempo ela está aqui. Se é É, uma, se é duas, se é três, se é quatro. na quarta, eu estou na vou para quinta já. Isso, 4 semanas. E ela fala assim: eu vou persistir, eu vou continuar. Então, o que que a gente aprende com essa simplicidade, com essa humildade? Que nós também precisamos continuar. Precisamos aprender a estudar, precisamos aprender a falar para que todos nos entendam.
né, com o depoimento da dona Iris, por exemplo, que fala, ó, hoje eu entendi, hoje eu consegui fazer resumo. Da Neuzinha que falou, olha, eu não consegui estudar, mas eu vou ouvir, mas acabou falando, né? O Sandro, que às vezes, por compromissos outros lá do trabalho, ele chega um pouquinho atrasado, mas ele chega. Então, se a gente chega no horário, ou um pouquinho depois, o importante é estarmos aqui reunidos. Não chegarmos atrasados porque a gente quis, ou porque a gente não se programou, ou não se preparou. É chegar pronto para o estudo, pronto para o diálogo. Eu acho que esse grupo está neste caminho do fortalecimento dos laços fraternais e da troca fraternal de conhecimento através do estudo. Então, agradeço a todos vocês, Silvia, Sandro, Michel, Márcia, Neide, Maísa, Neuzinha, Maria das Graças, Íris, aos nossos protetores e amigos, que possam continuar conosco, nos inspirando, nos incentivando, para que nós possamos, durante a semana, pegarmos para ler, para estudar, para fazermos as nossas anotações, para fazermos os nossos recursos, mesmo que a gente não consiga entender bem, mas que a gente possa ir devagar, crendo que mais cedo ou mais tarde, e quanto mais eu me esforçar, estiver juntos com o grupo, mais oportunidade eu terei de aprender o que eu devo me modificar para conhecer a mim mesmo, para conhecer a doutrina espírita, para conhecer o espiritismo e também conhecer e respeitar todos que estiverem à minha volta, no grupo de estudo ou fora do grupo. Que Jesus, então, possa continuar nos abençoando, nos encorajando hoje e sempre. Muito obrigado a todos vocês. Nós que agradecemos, seu Boa Abocassis. noite. Boa Boa noite, noite gente. para todos.